Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre cálculo de dilatação térmica, né? Vamos fazer um primeiro vídeo aí sobre esse tema. Lembrando sempre que a dilatação térmica ela está ligada à questão da agitação molecular dos elementos que compõem, né, fisicamente o material, né? Então, os materiais eles podem estar sofrendo essa dilatação térmica quando tem o aquecimento, né, e podem estar sofrendo a contração térmica quando tem um resfriamento, né? Então, desde uma agitação molecular até uma compactação da mesma com base, com base na temperatura, né? Seja aquecimento ou resfriamento. Nesse caso, para o cálculo da análise da dilatação térmica, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, onde a gente vai calcular a variação de comprimento, né, que é o ΔL. A gente tem o coeficiente de dilatação, né, que são valores específicos analisados em laboratório com base em testes, né, para se ter a noção do quanto é que se tem de oscilação com base em uma determinada temperatura. A gente ainda vai fazer um vídeo falando sobre essa questão do coeficiente de dilatação. LI é o comprimento inicial do produto e ΔT é a variação de temperatura, né? Então são esses elementos aí que compõem a fórmula. E aqui vamos para o caso, né? Um rolamento, ao ser utilizado em um ambiente onde a temperatura de trabalho é de 75 graus Celsius, apresenta estabilidade de funcionamento, ou seja, está tendo mau funcionamento. Onde o mesmo apresentava seu diâmetro interno com valor de 32,0,28 milímetros. Esse valor aqui é justamente com 75 graus Celsius. Ou seja, quando a peça, o rolamento estava trabalhando com 75 graus Celsius, ele estava com esse valor. Então estava apresentando essa estabilidade. O fabricante do mesmo informa seu coeficiente de dilatação. Então aqui o próprio fabricante está informando o coeficiente de dilatação. E para esse rolamento trabalhar com a medida ideal indicada, né, indicada pelo fabricante, ele indica que o rolamento dilatando ele pode trabalhar perfeitamente entre 32,008 milímetros até 32,014 milímetros, né? Ou seja, isso aí leva em consideração capacidade de ajuste do mesmo, né? Ou seja, uma montagem de ajuste do rolamento, né? Então ele pode variar de 32,008 até 32,014, né? Então é um valor abaixo do que ele está funcionando, né? Que é com 32,028. Então, tomando como base o valor central de 32,011 milímetros, valor central, entenda-se o seguinte, né? Já que essa variação é de 32,008 até 32,014, ou seja, esses valores aqui são especificados pelo fabricante, né, para ele trabalhar aí de forma ideal, o valor central é justamente a média entre o máximo e o mínimo, né? Então, o valor central ele representa o valor ideal para funcionamento dele, né? Então, somando 32,014 mais 32,008 dividido por 2, a gente vai encontrar aqui o 32,011, que é o que a gente está considerando aí como o valor central ou o valor ideal do mesmo. Então, com base nesse valor aqui ideal, 32,011, informe em qual temperatura este rolamento deve atuar, né? Ou seja, atuar de forma plena indicada aí pelo fabricante. Lembrando que a variação pode ser de 32,008 até 32,014. Agora, a gente só está considerando o valor central, que é o mais preciso, ou seja, 32,011. Bom, então com base nisso, vamos agora para os cálculos. Primeiro ponto, né? O rolamento o valor que se está querendo utilizar é esse valor interno de 32,011, né? Então a gente vai considerar o seguinte, 32,011 como valor inicial do rolamento e o valor especificado de 32,028, que era o que ele estava trabalhando a 75 graus Celsius, como valor final. Então a gente vai poder fazer uma mudança na fórmula, um rearranjo da fórmula, para, com base na variação de comprimento, encontrar a temperatura, né? Ou seja, a gente vai procurar nesse cálculo agora a variação de temperatura. Porque a variação de comprimento a gente já tem. A gente já sabe que ele vai variar de 32,011 até
32,028. Né? Então eu estou considerando aqui valor final, valor inicial. O valor final a gente já sabe que é 75 graus Celsius. E agora eu quero saber qual é a temperatura para ele estar trabalhando com 32,011. Bom, fazendo a substituição nas fórmulas, a variação de comprimento, a gente já sabe que é o valor final, né, 32,028, menos 32,011, que é o que a gente está querendo. Né? Então, a variação de comprimento ela é igual a 0,017 milímetros. Né? Então, esse 0,017 é justamente aqui o ΔL. Alfa, a gente já sabe que é 0,00014, né? Que é o coeficiente de dilatação informado pelo fabricante. Comprimento inicial, 32,011. E o que a gente está querendo saber é justamente a variação de temperatura. Né? Então, a variação de temperatura eu coloquei ela aqui como um x. Né? Então, é esse elemento aqui. Só que como a gente quer saber x vai ter que passar para o lado esquerdo. Ou seja, se ele está multiplicando, a gente vai fazer uma relação agora dividindo. Né? Então, x, que é igual à variação de temperatura, para a gente encontrar a variação de temperatura, a gente vai ter justamente 0,017 dividido, está aqui menor, 0,0014, né, multiplicado por 32,011. Então, com isso aqui, a gente vai encontrar a variação de temperatura. Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar aí 37,93 graus Celsius. O que é que isso representa? Isso representa a variação de temperatura. Ou seja, não é a temperatura que ele vai trabalhar ideal com 32,011. Mas o seguinte, se ele trabalhava com 75 graus Celsius, com um diâmetro de 32,028, se a gente subtrair de 75 graus Celsius 37,93 graus Celsius, que é a variação de temperatura, ou seja, variação de temperatura, temperatura máxima menos a temperatura mínima, a gente vai encontrar de fato agora, ou nesse caso aqui, a temperatura máxima menos o quanto ele variou para chegar nessa temperatura máxima. Então, subtraindo de 75 graus Celsius o 37,93, a gente vai encontrar a temperatura para se trabalhar com 32,011. Então, nesse caso, subtraindo um pelo outro, a gente vai encontrar aí 37,7 graus Celsius. Então, nesse caso, vou voltar aqui, 37,07 é a temperatura para se trabalhar com esse valor, 32,011. Então, é essa a relação. Então, para o ambiente que ele estava trabalhando, 75 graus Celsius, que estava com um valor de 32,028, ou seja, era uma condição realmente extrema e ele não estava trabalhando perfeitamente, né? Ou seja, estava trabalhando com variação, né? Ou seja, estava oscilando, então não era ideal. Então, esse rolamento aí ele trabalha perfeitamente com até 37 graus Celsius. Ou melhor, levando em consideração aquela medida central de 32,011. Né? Lembrando que ele pode ainda variar um pouco mais. Ou seja, se ele pode variar um pouco mais, significa que essa temperatura ela ainda pode subir, levando em consideração esse valor. Né? Então, se eu quiser saber qual é o valor limite de temperatura, de vez de eu considerar 32,011, eu vou considerar o valor final que ele pode oscilar. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo utilizando software da Metutoyo, né? Referente aí à parte de exercícios, né? Metrológicos. E esse exercício é referente a micrômetro, né? Com resolução de 1/100º, né? Vamos aí para a leitura, né? Vou aproximar aqui. Bom, no caso, como a resolução dele é 1/100º, né, obviamente ele só consegue medir a cada 1/100º, né, a relação ali de sensibilidade. E aí é muito comum, né, indicações aqui nesse software, como o caso aqui de você não ter uma linha coincidindo perfeitamente. Né? Então, você consegue, né, nesse software aqui fazer ali uma indicação milesimal, tomando como base ali a relação da coincidência. Né? Então, vamos aí para a análise. Né? O primeiro passo aqui, deixa eu dar um zoom. O primeiro passo referente ao micrômetro é verificar, né, o que você tem
de passagem, né, no que diz respeito à linha vertical, né, ali do tambor em relação à bainha, né? Então nesse caso aqui dá para observar que essa linha aqui, ela já ultrapassou perfeitamente o traço de 15 milímetros e o segundo traço aqui na sequência que seria o de 16, né? Ou seja, ele está entre 16 e o traço que não dá para aparecer aqui, obviamente, que é o de 16,5, né? E aí no caso a gente tem que lembrar que no tambor a gente tem 50 divisões. Quando você dá uma volta completa, ele sai do traço de referência, vai para o segundo traço, né, completando ali 50 centésimos ou meio milímetro. Dando mais uma volta, ele vai coincidir exatamente ali em 1 milímetro, né? Então, quando você dá 2 giros completos no tambor, ele desloca 100 traços, onde cada traço representa um centésimo, e você chega ali na relação de 1 milímetro, né? Bom, vamos voltar aqui para a leitura, né? Então, verificando aqui o que essa linha aqui na vertical ultrapassou, a gente já verificou que ele ultrapassou o 15 e o 16, ou seja, a gente já tem 16 milímetros, né? E aí, nesse caso, diferentemente do paquímetro, não poderia ter uma coincidência aí de 16,72, um valor maior do que 16,5. Por quê? O traço aqui de baixo, que representa o limite para 16,5, ele não está aparecendo, ou seja, a maior medida aqui possível seria de fato aí 16,49, ou se aproximando ali de 16,5, tendo a referência de limite. Então, nesse caso aqui, o maior valor que eu teria seria ali chegando nos 16,5. Então, no caso aqui a gente já tem pelo menos 16, agora é só verificar o que ele está coincidindo. E aí eu observo o seguinte, agora eu vou verificar as linhas na horizontal aqui do tambor. Então, observa aqui, ó, 35 centésimos, 36, 37, 38, né? Essa linha que eu vou marcar aqui de vermelho, que é o 39, ela está antes dessa linha aqui central, né? Então, nesse caso, não ultrapassou ainda. Então, o que ultrapassou perfeitamente foi aqui o traço do 38, ou seja, eu já tenho, vou colocar aqui de amarelo, eu já tenho 16 milímetros e 38 centésimos. Se por acaso essa linha aqui, que estou marcando aqui de azul, ela tivesse coincidindo perfeitamente com a linha central aqui da bainha, a gente teria de fato aí 16,38. Mas não é o que está acontecendo, ele não está coincidindo perfeitamente, né? Ele está aqui, ó, entre um traço e outro. Ou seja, se esse espaço ele representa um centésimo, e essa linha aqui da bainha está pegando ali no centro, ou seja, a metade de um centésimo seria 5 milésimos, né? Então, a gente teria 16 milímetros, 38 mais 5 milésimos, que é 5 milésimos, né, que é daquela indicação ali central. Ou seja, a leitura seria 16 milímetros, 385 milésimos de milímetro, né? Então, nesse caso aí, é a leitura referente aqui a esse micrômetro. Lembrando que aqui ele não está coincidindo perfeitamente, né? Então, a gente está supondo que ele está ali no centro. Então, pegando aquela divisão ali de um centésimo, a gente teria aí 5 milésimos, tá bom? Então, vamos testar aí essa leitura, 16,385. 16,385. Aí ele diz lá, ó, parabéns, sua resposta está correta, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de meteorologia, né? Mais um vídeo utilizando, né, esse aplicativo aqui da Mitutoyo, né, uma das maiores fabricantes aí da área meteorológica do mundo. E nesse caso aí, mais um vídeo referente a micrômetro, né, com resolução de um centésimo, né? Então vamos lá direto para a leitura, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar, né, o traço, né, que essa linha aqui vertical do tambor ultrapassou. Então, no caso aqui, ele já ultrapassou 11 milímetros, 12, 13 e 14 milímetros, ou seja, a gente já tem pelo menos ali 14 milímetros, né? Então, 14 milímetros mais a relação de coincidência. Aqui, mais um exemplo que a linha central aqui da bainha não está coincidindo com nenhum traço aqui do tambor, então a gente vai ter que usar aquela ação milesimal, né? Mesmo ele tendo a resolução centesimal, né, mas como ele está pegando ali no centro, a gente considera que está pegando a divisão de um centésimo, que seria 5 milésimos. Bom, então a gente já tem 14 milímetros,
né, levando em consideração que ele ultrapassou esse traço aqui, né, 11, 12, 13, 14, então a gente já tem 14 milímetros, e agora a gente vai observar os traços aqui da horizontal. Então aqui dá para observar, ó, 44, 45, 46, e observa que o traço aqui central da bainha, ele está antes ali do 47, ou seja, a gente já tem pelo menos aí 46 centésimos, né? Então a gente vai ter aqui, eu vou colocar aqui embaixo, 14,46. Se ele tivesse coincidindo perfeitamente, né, ou seja, esse traço aqui, ele tivesse coincidindo perfeitamente com esse central, a resposta final já seria 14,46, mas não é o que está ocorrendo, né? Ele está aqui entre um traço e outro. Então, como está aproximadamente, né, ali na metade de 1/100, né, ou seja, já que essa divisão vai representar 1/100, metade de 1/100, 5 milésimos. Então, teria 14,46 mais 5 milésimos. Ou seja, a leitura final seria 14,465, ou seja, 14 milímetros e 465 milésimos de milímetro. Beleza? Então essa é a leitura referente a esse micrômetro. Bom, vamos testar aí o resultado, né? 14,465. Testar aqui e ver qual é o resultado. Beleza? Parabéns, sua resposta está correta. Então é isso. Valeu!